Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Enquanto o Bitcoin segue forte em 107 mil dólares, as altcoins seguem em sono profundo. Eu quero neste vídeo discutir com você o que é necessário para que elas acordem e o que temos que acompanhar, quais são os sinais que ativo vai trazer aquele clique e vai acordar todas as altcoins. Eu sei que é isso que você quer saber e é por isso que eu peço a você fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que a gente vai analisar vários ativos que você pediu nos últimos vídeos, mas como de praxe eu vou pedir, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã, depois de amanhã. Hoje a gente vai identificar oportunidades, mas para que a gente continue em busca das melhores oportunidades ou para que a gente afaste os problemas em ativos que não vão se recuperar, eu peço, deixe aqui nos comentários, eles estão abertos, deixe o seu pedido para que a gente faça uma avaliação em conjunto. Bom, hoje eu não vou falar do Bitcoin, amanhã falaremos do Bitcoin. O Bitcoin está muito forte, muito bem, obrigado, caminha para enfrentar 109 mil dólares, quem sabe na próxima semana. Se a gente tiver o rompimento desses 109 mil dólares, a maior probabilidade será a gente renovar as máximas. Mas, e as altcoins? Me prometeram uma aceleração das altcoins, o que está acontecendo? Nesses últimos dias, eu falei bastante sobre as altcoins, a construção de mercado, o que é de fato uma alt-season, o que é necessário para que ela comece, como que o movimento se dá. Falei de ganância, falei de medo, falei de muita coisa bacana ao longo desses últimos dias. E se você não aproveitou os vídeos, confira todos eles aqui no YouTube. E já aproveita. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. Estou aqui todos os dias para trazer o melhor conteúdo, o conteúdo mais pé no chão e com solidez, com embasamento, para que você possa analisar e tomar suas decisões de investimento realmente de forma consciente. Então já aproveita e se inscreve no canal. Pois bem, a gente vem falando muito sobre os cenários em relação às altcoins e tem um cara, a gente já falou isso no passado, e tem um cara que é o termômetro da força no mercado de altcoins. É esse cara aqui. Que cara é esse que eu estou mostrando no gráfico? É o Ethereum. O Ethereum é aquele que muitos ignoram, muitos odeiam. Muitos falam, tá de brincadeira, o Ethereum está no mesmo preço que estava em 2022. Só pode ser piada. Como é que esse pode ser o ativo que vai dar o start, vai acordar, vai tocar o alerta para as altcoins e todo mundo vai começar a acelerar? Eu sei que isso é estranho e eu, sendo bem sincero, eu não sou um dos maiores fãs de Ethereum. Mas eu não posso ignorar que o Ethereum tem a sua presença no mercado cripto, obviamente é o segundo maior ativo do mercado cripto, e ele é um termômetro para o risco mais elevado. Porque os grandes investidores, eles obviamente focam no Bitcoin, mas quando o mercado começa a ter uma propensão ao risco maior, o Ethereum acaba se beneficiando. E a gente tem visto uma acumulação muito grande de Ethereum por grandes investidores, grandes instituições. E a gente está atento, mais uma vez, aos pontos de, na verdade, ao ponto de 2.800 dólares. Este, para mim, é o ponto crítico para o Ethereum. Por quê? Se a gente olha para o gráfico mensal, o Ethereum perdeu a linha de tendência de alta semanal, mensal, no ciclo de 16, 17, 18, quando recuperou, acelerou abruptamente. Vimos este mesmo movimento lá em meados de março. Este movimento de perda e recuperação trouxe uma aceleração posterior para Ethereum
que levou, por fim, depois que Ethereum rompeu os topos, trouxe a alt season, e a gente está diante de um cenário de perda desta linha de tendência de alta, ou seja, da tendência de alta mensal, e se a gente recuperar, a gente pode acabar, sim, tendo uma repetição do que aconteceu no passado. Por quê? Porque esta será uma demonstração de força. Demonstração de força e de propensão ao risco. Porque o Ethereum venceu uma barreira extremamente resistente, que era um suporte e agora vira uma resistência, acaba sendo, sim, aquele clique, aquele shift, aquela mudança de visão do mercado como um todo. E se a gente olha para o gráfico, vamos dizer, para o gráfico semanal, a gente encara resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, perdeu, virou suporte, perdeu. Olha onde a gente ficou brigando. A gente ficou brigando na faixa de 2.800 dólares. E é uma faixa de resistência importante, que marca não apenas a recuperação e um pivô de alta, uma tendência de alta, como também marca a recuperação desta linha de tendência de alta aqui. Então, linha de tendência de alta perdida, recuperada, a aceleração. Linha de suporte perdida, vira resistência, acelera, corrige. Se a gente romper essa área, teremos um pivô de alta. Então, são dois cenários de demonstração de força que podem naturalmente trazer a propensão ao risco. O que é a propensão ao risco? Pode, sim, mostrar para o mercado que os grandes estão agora virando para o risco. Estão muito mais otimistas com a questão do risco. E como a gente falou nos vídeos dessa semana, obviamente a gente já trouxe esse estudo que eu apresentei na quarta-feira, se eu não me engano, na quarta-feira, na quinta-feira. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o vídeo falando da alt season. A gente fala que é o Ethereum, ao receber o dinheiro, acaba por acelerar dinheiro do Bitcoin, a rotação financeira, acaba por acelerar e encaminha também o giro de capital posterior, que beneficia demais as altcoins, grandes, médias e pequenas. Então fica atento a esta faixa de 2.800 dólares, porque ela pode ser, sim, uma faixa de mudança completa da visão de risco do mercado. Maior propensão a risco, maior benefício para aquelas que são as moedas, os ativos de maior risco, as altcoins. Marca para você aí essa resistência e avalia com cuidado este ponto. Falando de Ethereum, o que vimos esta semana? Na verdade, final de semana, no fim da guerra, entre aspas, acelerou, corrigiu, base de preço mensal. Por que base de preço mensal? Atingiu uma faixa de retração de Fibonacci e atingiu uma faixa, não vai mostrar aqui, mas aqui vai mostrar, atingiu o RSI do gráfico diário em sobrevenda, base de preço mensal atingida, maravilha! A gente começa, sim, a se colocar com um fundo ascendente mensal que pode trazer esse pivô de alta e nos levar a acelerações. Lembrando que fundos ascendentes mensais raramente acontecem. Acontecem pouquíssimas vezes. E isso acaba sendo, historicamente, uma belíssima de uma oportunidade. Então o Ethereum, neste momento, formou base de preço nesta retração de Fibonacci e agora a gente encaminha o movimento para, de fato, os 2.800. Luan, isso é certeza? Claro que não. Não existe certeza, a gente fala aqui de probabilidade. E é claro, o Ethereum, como todos os outros ativos desse mercado, vão respeitar o movimento do Bitcoin.
Então se o Bitcoin romper 109, começar a acelerar, é natural que a gente veja esse movimento bullish para o Ethereum e, por consequência, para as altcoins. Então vamos olhar sempre com muita atenção. E lembrar também que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas e estudos com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Agora, se a gente entendeu que o Ethereum está em um ponto muito importante e ele pode sim abrir os caminhos para um cenário mais promissor para as altcoins, vamos olhar as altcoins. Em que pé nós estamos? Tem ativo com oportunidade? Tem ativo que tem que tomar cuidado? Tem. Temos tudo aqui e a gente vai analisar. Avax, Sui, Pendle, Aave, WIF, CHZ, Júpiter, Celestia e MKR. Vou começar com o WIF, por quê? Eu não gosto de meme coin. Por que você não gosta de meme coin, Luan? Tem algum preconceito com meme coin? Claro que não. Eu admiro quem consegue lucrar com meme coins, mas eu, Luan, não sou um investidor de meme coin. Por quê? Eu não consigo acompanhar hype por hype. Se você falar para mim assim, não, como que você não pode? Você não investe em inteligência artificial? Eu vou falar, obviamente, mas eu invisto em inteligência artificial com entendimento muito específico. Eu entendo que certos setores de inteligência artificial acabam se beneficiando porque vão atrair o varejo. Eu não sei se uma moedinha XYZ está fazendo sucesso porque um influenciador X ou uma rede social Y está tendo um movimento em relação a um sapo. E agora tem um sapo que é uma meme coin, entendeu? Eu não sou um entendedor de hype, por isso eu não costumo analisar meme coins, eu também não invisto. Se você investe, meus parabéns, você tem uma qualidade que eu não possuo e eu preciso respeitar isso e eu preciso ser transparente com você. Então todas as vezes que você me pede uma meme coin e eu não analiso, não é porque eu não quero analisar, porque eu não gosto, é porque eu não invisto e não é algo que eu domino. Então seria uma irresponsabilidade da minha parte tecer qualquer tipo de comentário em relação a hype ou algo do gênero. Quando a gente for analisar meme coins, eu vou simplesmente olhar o gráfico. Lembrando o seguinte, meme coins não necessariamente vão respeitar gráfico. Por quê? Porque a gente está falando de hype. Tá? A gente está falando de um outro negócio. Então entenda que a gente vai ter a nossa limitação e você precisa compreender que esta análise gráfica pode ser totalmente invalidada em questão de 3 minutos por conta de hype. Combinado? Entende isso? Se você entendeu, eu agradeço demais. Mas eu gosto de analisar o gráfico da seguinte forma, simples, arroz com feijão, suporte, suporte, era suporte, virou resistência. O que nós temos aqui? Saiu lá do fundo, foi lá para cima, maravilha, o que a gente tem? Retração de Fibonacci, tá numa área de buy zone? Tá numa área de buy zone. Por quê? Porque a gente está entre 50% e 618. Eu ficaria muito cauteloso se a gente perdesse este ponto aqui de 0,63. Por quê? Porque ele foi lá e ele está rejeitando nessa semana. Se nada diferente acontecer amanhã, muito provavelmente a gente terá este fechamento semanal. E pode se encaminhar também para um fechamento mensal, quem sabe, interessante. Mas se ele perder, se ele começar a perder essa área de 0,63, muita atenção, muito cuidado. Os investidores ultra agressivos, e eu falo ultra agressivos de meme coin, vão obviamente se aproveitar de compras nessas áreas, entre 0,98 e 0,72. O conservador, dentro de um espectro de investimento em meme coin, vai esperar o quê? Isso aqui, ó, rompimento da faixa de 1,15, rompimento, teste, fundo ascendente, e aí sim vai abrir um cenário para se expor e investir. Maravilha? Simples e objetivo. Agora nós temos ativos que não são meme coins, mas muitos acabam se comportando como. Mas a gente vai analisar com todo carinho, é óbvio. Eu estou com uma atenção máxima para a Avax. É um dos grandes, é um dos ativos top,
E a gente tem que a VAX está sustentando essa área, que é uma área intermediária, tá, de suporte e resistência. Sustentou aqui, fez fundo lá em abril e agora está trabalhando para formar um fundo ascendente. Na verdade, a gente tem aqui o que pode ser encarado como um bottom fishing, tá? Uma compra de fundo usando o fundo anterior. Qualquer investidor que considerar compras nesta área vai ter que usar este ponto aqui como ponto de saída. Pelo menos um ponto de saída, se for trader, se for investidor, um ponto de atenção. Isso vai depender da sua visão como investidor e tudo mais. Mas aqui é um ponto que, se for perdido, você sabe que o mercado vai buscar faixas bem inferiores e a gente está falando lá da casa de 10 dólares. 9, 10 dólares. Tá? Então a gente está em 18. Ele tem que sustentar essa área, senão abre caminho sim para buscar uma faixa bem mais baixa. Então fique atento e lembre-se, qualquer pessoa que pensa em investir nesse momento é um investidor ultra agressivo. Luan, eu sou mais conservador. Aguarda isso. Rompimento e teste. Por quê? Porque aí a gente forma, de fato, um pivô de alta semanal. Então a gente acelera, volta para corrigir, vai formar um fundo ascendente aqui em 26 dólares. Então rompe 26 dólares, volta para testar. Aí é válido para o investidor mais conservador. SUI. Também é importante que sustente essa área, está em uma buy zone, perfil mega agressivo também. Mesma coisa, se começar a perder essa área, vai ter que sustentar 1,70, tá? Ele está um pouco melhor do que a VAX, porque está numa tendência de alta, mas formou aqui um topo descendente, pode formar um fundo ascendente, trabalhar para formar um novo topo descendente, afunilar aqui, formar um triângulo simétrico e aí sim romper para cima ou para baixo, tá? Mas como está numa tendência de alta, maior probabilidade de romper para cima, certo? Mas aqui você vai ter que ter paciência, porque ele pode naturalmente formar esse topo descendente, fundo ascendente e ficar fazendo ter um afunilamento do preço até um rompimento em si. Então preste muita atenção. Sou mais conservador. Rompimento de 4,30. Não tenho que conversar. Pendle. Está numa faixa de buy zone, sim, tá? Mas é uma faixa de buy zone bem inicial, porque a gente não chegou à área de 618. Mas ainda assim, essa é uma faixa de buy zone dentro do range e da acumulação que Pendle já vem fazendo. Então, Pendle, se você reparar, está formou um topo, um fundo, pode formar um topo, um fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, e aí sim romper em uma aceleração posterior. Tá? Então, a gente tem uma faixa de buy zone muito inicial, mas eu ficaria de olho até 2,90, que poderia, sim, ter uma movimentação para cá, e aí sim acelerar. Então, ficaria atento aqui. Sou conservador, sendo bem sincero, conservador aqui. Conservador que quer ter Pendle, DCA, Dollar Costing Average, vai comprando de forma escalonada aos poucos, porque não tem um gatilho tão claro ali. Mesmo vale para a AVE, conservador, mesma coisa, tá? Não está em um ponto tão interessante, conservador começaria a olhar em DCA abaixo do 244 e o agressivo vai ter que aguardar essa área aqui, até uma área um pouquinho mais baixa do que 194, porque acaba sendo uma área de suporte. Então até uns 170, o agressivo pode olhar com tranquilidade. Quem é agressivo está fora da área de buy zone para a AVE, certo? Então acompanhe. Ah, não, Luan, por que você não fala de conservador comprar aqui? Porque a gente estará muito próximo dessa resistência. Então não faz tanto sentido, na minha humilde opinião. CHZ, super agressivo. Considerando que a gente vai respeitar esse padrão de cunha ou canal de baixa, que traz perda dos fundos sem continuidade, perda dos fundos sem continuidade, perda dos fundos sem continuidade, tá? Divergência aqui bullish, não tem uma divergência bullish aqui, tem uma divergência, nem é bullish, cara, meio complicado essa divergência aqui, tá?
Acho que não é válido, tá? Mas eu vou dar uma roubada aqui, vamos ver se a gente acha. Uma divergência real bullish. Não, não tem divergência bullish, mas tem aqui o respeito até segunda ordem deste padrão. Para quem tem um perfil mega agressivo, este é o ponto de compra. Fundo 0,030. Ah, vou entrar agora 0,035. Vou colocar o stop aonde? 0,029. Seria um ponto aí de saída, de risco, de stop, considerando que esse será um ativo a se recuperar, romper e acelerar. Quem sabe? Isso pode acontecer. Avalie com cuidado. O que eu sempre gosto de lembrar é, não adianta nada, ai, nossa, tá lindo, tá no fundo, vou comprar. Peraí, como que só vai comprar porque tá desvalorizado? Não faz o menor sentido. Estuda o projeto, busca entender o projeto, avalia, analisa, vê se faz sentido do seu portfólio. Não é porque o ativo desvalorizou que ele vai ter uma valorização muito maior. Lembre-se disso. Você tem que estudar, tem que fazer seu dever de casa. Não é fácil, não é rápido, não é simples, mas, se você fizer da forma correta, tiver uma estrutura, estratégia, você acaba sim tendo um benefício espetacular, porque esse é um mercado espetacular. Mas não é para aventureiro, não é para quem joga tigrinho e acha que vai ficar apostando e vai ganhar dinheiro, já que não ganhou dinheiro no tigrinho, vai ganhar dinheiro no mercado cripto, tá? Então, alerta máximo em relação a isso. Júpiter, sendo bem sincero, eu não consigo olhar de forma bullish aqui. Por quê? Porque a gente tem um paredão aqui. Para mim é rompimento, teste. Alô, mas você não está analisando para você. Maravilha. O que eu olho? Fundo ascendente, está tendo uma recuperação. Seria um bom ponto de compra? Um DCA para quem é o hiperagressivo, considerando este último fundo 0,32. Poderia colocar até 0,30? Poderia. 0,30 então é a faixa de saída. Eu olharia com muita cautela para este ponto aqui. Esse é o stop máximo. Está em 0,43. Vou comprar agora? Tão próximo do fim da semana, eu não compraria. Aguardaria um pullback aqui. E aí sim, se eu tivesse um perfil mega agressivo, consideraria um DCA. Luan conservador, neste caso. Não tenho o que fazer, eu olho isso aqui, ó. Tá bom? Não tem discussão. Celestia, tá complicadíssimo, Celestia. Não tenho o que falar. O projeto tem as suas bases, mas perdeu o suporte. Perdeu o suporte, não tem o que fazer, tá? Seguinte, para comprar, sendo bem sincero, é só aqui. Então ele tem que recuperar 1,90. A gente começa a conversar na recuperação de 1,90. Sem que isso aconteça, eu não vejo oportunidade de comprar, vou comprar aqui com stop aqui, mas ele está numa tendência de baixa. Ah não, mas o semanal tá assim, tem uma divergência colar. Olha o suporte, olha a resistência, tá abaixo do suporte, tenha cautela. E por fim, um cara que tá bem interessante, a gente analisou no passado e a gente falou, olha só, tem algo muito bacana acontecendo, que é um padrão de round bottom, LTB rompida. A gente teve este cenário, o que eu encaro como este ponto. Obviamente, a sustentação desse padrão e uma aceleração vai depender do quê? Do Bitcoin. Então a gente precisa agora de um pivô de alta no Bitcoin, tá? Para que a gente veja, obviamente, este ativo sendo também sendo beneficiado. Para quem quer comprar e tem um perfil agressivo, porque acha que MKR vai ter uma aceleração muito grande. DCA nessa área, tá? Para mim pode ser um DCA até as faixas de 1,50, seria algo plausível. E para o conservador é pivô de alta, olha só, a gente foi, a gente voltou, se a gente tiver um rompimento, a gente aumenta a probabilidade de ter uma aceleração posterior. Então a gente tem que ficar de olho justamente nisto aqui. Pivô de alta, conservador. Agressivo, DCA, até esta área aqui, tá? Até 1,40, eu acho que é plausível. Por quê? Porque seria o teste, né? O rompimento e teste do padrão, para aí sim ter uma aceleração. Isso aqui seria plausível. Você tem que definir quem é você neste jogo. Se você é agressivo, se você é conservador. Maravilha? Já deixa aquele like. Não esquece de deixar o like.
porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu vou voltar com atualizações hoje, aqui onde, Luan? No link da descrição, segundo link da descrição, nosso grupo do Telegram geral. Tem muito conteúdo, eu faço insights, análises, avaliações, a gente traz estudos e está sempre online neste grupo. Se algo está acontecendo, a gente informa primeiramente neste grupo, então acesse o segundo link da descrição deste vídeo para participar. Nosso grupo do Telegram. Agora, se você quer investir em conhecimento, quer ter acesso a metodologias de investimento, metodologias para realizar lucro, quer ter diversas aulas que te dão base, estratégias, planos, quer ter acesso a um suporte 1-1 comigo, quer ter acesso aos meus investimentos, cada um dos meus movimentos e muito mais. Seu lugar é no Grupo Premium, Grupo do Desafio, 2 grupos fechados em que a gente justamente entrega os nossos programas de conhecimento. Premium e Desafio, 2 grupos fechados do Telegram. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Primeiro link da descrição, ao clicar, você será direcionado a um chat do Telegram, nosso chat oficial. Basta você enviar um oi e o nosso time vai te enviar todas as informações pertinentes aos nossos grupos, que a gente entrega, valores e tudo mais. Primeiro link da descrição, aguardamos o seu contato. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.